Perfeito, perfeito. O Felipe perguntou se isso aqui vai ficar no YouTube. Vai ficar. Vocês vão poder consumir por podcast, por YouTube, por qualquer meio onde o CEMIB está inserido. É só procurar lá CEMIB Sul, você vai nos encontrar. A gente está chegando no final dessa live, mas eu percebi uma coisa e eu quero te perguntar, Matheus. Três estágios a gente discutiu aqui. 0 a 30, com tudo centralizado na pessoa do plantador, ele é um cara que faz tudo. 30 a 70, começa uma descentralização, ele delega algumas tarefas para algumas pessoas, desenvolve elas. 70 a 100, ele praticamente descentraliza bem mais e não é mais nem o cara que treina as pessoas, ele é o cara que treina as pessoas que treina as pessoas. Ele se torna um líder de líderes. E aí o perfil desse cara, desse pastor, muda muito do primeiro estágio para esse terceiro estágio. Aí eu te pergunto, uma mesma pessoa consegue ir se atualizando e crescendo para conseguir dar conta dessas demandas? Ou tem pessoas que vão ser os bons pastores de plantação de igreja? Eu conheço pastores amigos meus que são muito bons em acolhimento, em fazer o primeiro contato, chegar numa cidade, né, ser conhecido pelas pessoas e criar um grupo base, mas ele não tem habilidade nenhuma para criar sistemas. E aí tem pessoas que são muito boas em criar sistemas, mas não são boas nesse primeiro contato e no acolhimento. Então, como é que fica o perfil desse pastor nesses estágios de crescimento? Uma pessoa só se desenvolve ou vai ter pastores que vão ser bons para um estágio de crescimento da igreja e que se ele continuar depois ele vai estagnar a igreja, é melhor que venha um outro cara com outro perfil? Ou a gente desenvolve esse pastor? Como é que tu vê na prática essas coisas acontecendo? Cara, acontece das três formas que você citou. A gente realmente tem algumas pessoas que elas são boas em uma etapa. Então, dentro de uma igreja saudável e um desenvolvimento saudável de uma igreja, aquela pessoa vai aceitar isso e ele vai entender, olha, eu vou até aqui e a partir daqui eu vou entregar para outra pessoa porque eu não dou conta de ir além daqui e vou começar uma nova coisa em um outro lugar, né? Normalmente não é o que acontece. Normalmente a pessoa se apega àquilo ali e ela fica e aí a coisa estagna, tá? E aí você tem pessoas que são boas, que são péssimas para começar, mas são boas para avançar, são boas para poder fazer o negócio com gente acontecer, né? Você tem pessoas que são naturalmente talentosas em todas as etapas. Então, a pessoa dá conta de fazer. Se colocar ela para começar, ela começa. Se colocar ela no que já existe, ela vai. Se começar e deixar ela para sempre, ela começa e desenvolve a coisa bem durante o ministério dela. Né? Agora, a maioria das pessoas, para mim, está na terceira categoria, que se o cara deu conta de começar, porque começar é mais difícil do que fazer as outras coisas. Então, se ele deu conta de começar e ele tiver um coração disposto ao aprendizado, ele dá conta de aprender. Ele dá conta a próxima fase é aquela, vou ler um livro, vou procurar um mentor, vou procurar alguém para me acompanhar aqui, vou testar algumas coisas e vou delegar o que eu não sei, porque ele tem que saber delegar, não saber fazer todas as coisas, e vou passar de fase. Né? É o que acontece com Moisés lá, por exemplo, com Jetro, quando Moisés está saindo do Egito com os israelitas, e aí ele tem 600 mil pessoas para ele cuidar, e ele estava fazendo sozinho. Ele acordava de manhã cedo e ficava até a hora de dormir atendendo as pessoas. O Jetro fala assim, cara, se continuar assim, você vai morrer e você não vai atender bem as pessoas. Então, nomeia chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000, né? E cuida das causas que ninguém dá conta de cuidar. Então, quando o Jetro fala isso, ele mostra, dentro da sabedoria ali do Oriente Médio, que tem pessoas que é para 10, tem pessoas que é para 50, tem pessoas que é para 100, mas tem pessoas como Moisés que podem aprender a deixar de ser de até 30 e virar até 70, deixar de ser até 70 e virar até 100. Então, a maioria das pessoas é passível de aprender, né? Agora, aprender dá trabalho, cansa, mexe às vezes com orgulho, porque você tem que aceitar ouvir coisas de outras pessoas, aceitar ouvir de fora, e é onde a coisa, a maioria das vezes, estagna, né? Eu digo, não é nem muito porque a pessoa não era capaz, é porque ela não é humilde, né? Uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu volta e meia acontece, quase sempre acontece. Às vezes você está num lugar assim, você tem a oportunidade de ouvir alguém, de estar com alguém que fez melhor já, ou que já avançou, que já teve nas outras etapas,
E aí você chama a pessoa para conversar, e ao invés de você ouvir tudo que a pessoa tem para dizer, você fica contando a sua história, né? Você fica contando o seu caso, a sua igreja, como é que você faz, e não sei o quê. Aí às vezes eu vejo assim, o cara pastoreia já uma igreja de 1.000 pessoas, não sei o quê, o outro ali está com uma igreja de 100, e ele que está falando pro cara de 1.000 também, e o cara de 1.000 cruza o braço, escuta a história, não sei o quê, e tudo. Cara, cala a boca e escuta o cara de 1.000. Né? A gente tem que ser sedento por aprender, não por ficar compartilhando as nossas histórias. Eu acho que isso é uma característica que já ajuda a gente a identificar pessoas que aprendem e aqueles que não são muito chegados em aprender. Né? Observa essa pessoa no grupo. Ela é ansiosa por compartilhar a história dela ou ela é ansiosa por ouvir a história de alguém que pode acrescentar na vida dela? Os que escutam, normalmente, são os que dão conta de passar as etapas. Bacana, bacana. Uma perspectiva animadora aí, saber quais são os estágios, como é que eu pulo com a minha igreja de um para outro e como a minha própria liderança, sabendo, tendo esse mapa, consegue também evoluir para me adequar e responder às demandas de cada estágio de crescimento. Então, eu acho que foi encorajador, deu clareza para as pessoas, os pastores que estão assistindo ou vão assistir, líderes, para conseguir se identificar que perfil ele é, que habilidades ele tem que ter, a humildade, como tu falou, de desenvolver. Então, eu acho que foi uma live, uma conversa aqui, um bate-papo bastante proveitoso.